cheios de fé e alegria. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi o Senhor com alegria, vinde a Ele com cânticos de júbilo. Nós vamos até vós, Senhor, cheios de fé e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saúdo-vos a todos que, onde quer que estejais, vos juntais neste momento a esta transmissão da celebração eucarística a partir do Santuário de Fátima. Cantávamos e cantávamos bem. Nós vamos até vós, Senhor, cheios de fé e alegria. E se a fé, porventura, o tempo que estamos a viver chama por ela, já a alegria é mais dura, é mais difícil. Ouçamos o que cantamos e permitamos que a participação possível no mistério da nossa fé, no mistério maior da nossa fé, que é a Eucaristia, o memorial da Páscoa e da ressurreição de Jesus Cristo, nos encha de alegria, nesta alegria que está sempre ao alcance dos nossos corações. A alegria de sabermos que a vida tem sempre a última palavra sobre a morte. Para mais dignamente participarmos nesta celebração, reconheçamos que somos pecadores e invoquemos a misericórdia do nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, em que, depois de terdes sido iluminados, suportastes tão grandes e dolorosos combates. Ora expostos publicamente aos insultos e tribulações, ora tornando-vos solidários com os que eram assim tratados. De facto, compartilhaste o sofrimento dos prisioneiros e aceitaste com alegria a expoliação dos vossos bens, sabendo que possuís riqueza melhor e duradoura. Não queirais, portanto, perder a vossa confiança, que terá uma grande recompensa. Vós tendes necessidade de perseverança, para cumprir a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Porque ainda um pouco, e bem pouco tempo, e aquele que há de vir não tardará. Ora, o meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, não agradará a minha alma. Nós não somos daqueles que retrocedem para a sua perdição, mas daqueles que perseveram na fé para salvar a sua alma. Palavra do Senhor. A salvação dos justos vem 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 do Senhor. Confia no Senhor e pratica o bem. Possuirás a terra e viverás tranquilo. Põe no Senhor as tuas delícias, e Ele satisfará os anseios do teu coração. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Confia ao Senhor o teu destino e tem confiança que Ele atuará. Fará brilhar a tua luz como a justiça e como o sol do meio-dia os teus direitos. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. O Senhor consolida os passos do homem e aprova os seus caminhos. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o tomará pela mão.
salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é o seu refúgio no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e defende, porque nele procuraram refúgio. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como o homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo das colheitas. Jesus dizia ainda: A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, os nossos olhos são mentirosos, os nossos olhos mentem-nos. Mentem-nos porque só nos deixam ver o que está à vista.
E, concretamente, nestes dias tremendos que estamos a viver, pior ainda, não só nos deixam ver apenas o que está à vista, como nos deixam ver apenas o que nos mostram. Fechados em casa, a televisão é a janela aberta e o que a televisão nos mostra é tremendo. E o que nos mostram os jornais e o que nos mostram as redes sociais, vemos cada vez mais o que nos mostram e corremos o risco de ficar dominados por aquilo que nos mostram. Os nossos olhos só veem o que está à vista. E estas parábolas que Jesus utiliza para contar como é o crescer do reino de Deus, são parábolas que nos falam do que não se vê, do que não está à vista. São palavras que nos falam do mistério escondido no seio da terra, o mistério da semente que no seio da terra, pela sua própria força, rebenta e dá planta. E a planta dá espiga, e a espiga dá trigo, e o trigo dá colheita, e a colheita dá pão. E a planta que cresce, a do grão de mostarda, e dá a planta, o arbusto maior da horta, em cujos ramos estendidos os pássaros do céu encontram abrigo. São belas estas parábolas que nos dizem que o essencial é o que não está à vista. É isto, é este segredo escondido no seio da terra, o crescer do reino de Deus. Sim, porque o reino de Deus continua a crescer. O crescer do reino de Deus não está cancelado. Deus não se suspendeu da história dos homens. Continua presente. Continua presente e atuante. E para lá de tudo aquilo com que os nossos olhos se enchem todos os dias, tanta desgraça, tanta tragédia, tanto sofrimento, quanto amor não há escondido, sem direito a ser mostrado. Quanto sacrifício de si mesmo, quanta abnegação, quanta entrega de tantos ao serviço daqueles que sofrem as consequências desta pandemia que nos atribula. Nas casas fechadas em que nos fechamos, deixei passar, mas estamos tão fechados. Nas casas fechadas em que nos fechamos, porventura muito sofrimento corre, mas quanto amor também, mas quanta entrega. Nos hospitais muitos morrem, mas quanta vida dada, quanta vida entregue, quantos enfermeiros e médicos e auxiliares e essa gente toda que serve nos cuidados de saúde. Quanta gente dobra o cabo de si mesma e dá o que já quase não tem para dar, para cuidar. Há tanto reino de Deus a crescer. Nós podemos deixar-nos dominar, avassalar pelas histórias sórdidas de quem contorna prioridades na vacina e inventa ardis para ser vacinado à custa dos mais frágeis que não são vacinados. Mas isso é o que nos mostram. Há muito mais do que isso. Há muito amor, há muita entrega. E é por isso que podemos voltar à página do lecionário de hoje e ir à Epístola aos Hebreus. É esta exortação que é dirigida e aos termos exatos em que a exortação é dirigida. Não queirais perder a vossa confiança. Não queirais perder a vossa confiança. Sim, porque perder a confiança é uma tentação. Perder a confiança é uma tentação. Manter a confiança significa também um ato de vontade. Querer manter a confiança.
Confiemos. Há reino de Deus a crescer na nossa história. Só vemos o que está à vista, só vemos os que nos mostram. Mas há o que cresce escondido e há o que vive desde já, o que existe desde já, como promessa de colheita, como promessa de aves do céu que se abrigam nos ramos longos do arbusto da mostarda. Abriguemo-nos. Abriguemo-nos nestes dias tão desabrigados que vivemos. Abriguemo-nos como as aves do céu. Abriguemo-nos na confiança. Abriguemo-nos na confiança. O nosso Deus não se suspendeu da nossa história. O seu reino não está cancelado. O crescer do seu reino não está cancelado. Abriguemo-nos na confiança. É o modo mais belo de habitar, belo e necessário, de habitar estes dias duros e dramáticos que a história destinou que a nossa geração conhecesse. Que assim seja. Abriguemo-nos na confiança. Irmãs e irmãos, o mistério do crescimento do reino de Deus está na força divina que nele se encerra. Coloquemo-nos à disposição desse crescimento, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pela comunidade católica universal ao serviço da palavra, pelos bispos da China, fiéis ao Papa, e pelos presbíteros que levam o peso do dia e do calor, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos homens de fé que se põem à disposição de Deus, pelos que lançam a semente à terra com alegria e pelos que creem na força do Espírito, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos cristãos ultrajados por causa da fé que professam, pelos que suportam grandes combates até ao martírio e pelos que tornam solidários com os perseguidos, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos que se compadecem com o sofrimento dos que choram, pelos que sofrem a expoliação dos próprios bens e pelos que acreditam numa riqueza melhor e duradoura, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos paroquianos que assiduamente ouvem a palavra, pelos que vivem à margem da nossa Assembleia e por aqueles que têm fé como um grão de mostarda, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Senhor, tornai-nos humildes semeadores da vossa palavra,
vigilantes e atentos ao dom da fé que nos destes, na confiança e na esperança do grande encontro no reino eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição.
Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto.
visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nela encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Caríssimos, abriguemo-nos na confiança para atravessar este tempo tão desabrigado que vivemos. Abriguemo-nos na confiança, podemos confiar no nosso Deus, porque o seu reino, o crescer do seu reino não está cancelado. Há muito acolhimento a florescer na história, nesta hora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz
e o Senhor vos acompanha. A Virgem bendita